Hello, meus amores! Sejam muito bem-vindos à nossa Morada Gourmet, o nosso ambiente na Casa Cor Rio Grande do Sul 2022. E eu faço questão de apresentar em detalhes para vocês entenderem um pouco mais a respeito do nosso conceito e também entenderem a nossa aplicabilidade em termos de materiais, texturas, tonalidades, para vocês ficarem experts. Espaço de 37 metros quadrados, nós trouxemos então um espaço de confraternização. Uma grande bancada em formato de ilha que organiza todo esse ambiente e ainda setoriza os demais espaços. Então vocês podem ver que nós já trabalhamos com algumas banquetas do lado de cada bancada. Do outro lado ficaria um espaço com uma cozinha, onde a pessoa pode estar cozinhando, pode estar conversando e confraternizando com os amigos ou com a família. E ainda temos um espaço de living que eu vou mostrar para vocês, onde a pessoa pode relaxar, pode sentar, conversar um pouquinho, e também um balanço extremamente especial que traz um pouco mais de ambientação para o nosso ambiente. E a nossa grande ilha vem com esse monobloco, gente. Olha que incrível! Aqui a gente trabalhou com um quartzito natural, uma rocha brasileira, e ela vem com uma expressão e um veio único e incrível. Para trazer um pouco mais de leveza para essa peça, vocês observem o detalhe que nós trabalhamos ela com a borda chanfrada. Então traz esse toque mais minimalista, como se a pedra realmente estivesse flutuando sob a marcenaria. E aqui então nós trabalhamos a pedra com acabamento acetinado. Vocês vão ver que a pedra se mostra bastante presente em diversos locais aqui dentro do nosso ambiente. Então ela faz o tampo da ilha como uma pedra inteira, faz também o volume da nossa bancada da pia, onde a gente tem um nicho, né, com a pia esculpida e ainda um espaço para colocar os temperinhos. E também vem nessa nossa estante espetacular que está aqui atrás de mim, onde a gente trabalhou o fundo todo no mesmo quartzito, com a lareira embutida. Então traz um pouco mais de acolhimento, um pouco mais de aconchego e salientando também os veios naturais dessa pedra, que são espetaculares. A nossa estante com a lareira vem ganhando destaque dentro do nosso espaço, principalmente porque nós criamos ela dentro do escritório, então ela vem com um design exclusivo e extremamente sofisticado. Quero chamar a atenção de vocês para os detalhes, né? Nós trabalhamos com uma barrinha tubular de diâmetro de 1 centímetro, onde na parte superior ela recebe esse formato curvo, trazendo um pouco mais de delicadeza para essa estante. Nas laterais, onde a gente tem um encontro da estrutura metálica com a marcenaria, a gente trabalhou com uma barrinha retangular que dá esse acabamento entre a marcenaria e a estrutura metálica. E observem bem de perto o detalhe da barrinha, onde a gente tem uma frente e uma lateral da marcenaria usinada, justamente para que ela tenha esse semi-encaixe, trazendo um toque diferenciado para esse mobiliário. Detalhe: todas as prateleiras nós trouxemos com a fita de LED embutida na parte inferior e iluminando os objetos decorativos dessa estante. Eu quero destacar para vocês também os objetos que nós tivemos uma artista plástica que fez todas essas obras de arte especialmente para o nosso ambiente. Então nós enviamos as cores do nosso mood para ela e ela coziu as peças especialmente para nós. Então elas entraram super bem na composição, principalmente porque traz esse aspecto do handmade, né? Essa questão mais próxima das pessoas, de trabalhar alguma coisa, trabalhar uma decoração que fique mais acessível, né, e que tenha essa cara de casa realmente. Na parte inferior, a lareira ecológica foi dimensionada para o nosso espaço e ela aquece super bem todo o ambiente. Vocês estão vendo que ela já está acesa, porque aqui tá um pouquinho friozinho, a gente tá no mês de agosto aqui no Rio Grande do Sul. E o mais legal de tudo é que além dela aquecer o espaço, ela também tira a umidade do ambiente. Eu não posso falar porque eu sou fã de lareira ecológica, praticamente todos os nossos projetos recebem uma lareira ecológica, a não ser que o cliente não queira, né? Mas olha como ela traz esse charme, ela deixa o ambiente mais gostoso, deixa o ambiente mais acolhedor. E é claro que, né, que do meu ponto de vista, a gente tem o fogo, né, como algo hipnotizante. Então se a pessoa quiser ficar aqui, daqui a pouco dá pra fazer um aperitivo, dá pra ficar tomando um vinho, conversando e observando o fogo.
E olhem como é uma questão de trazer uma composição completa para dentro do espaço. As cortinas nós trabalhamos em cambraia de linho, que trazem essa sutileza, essa delicadeza, trazendo um pouco da iluminação do nosso jardim externo, né? E compondo super bem com o ambiente. Aqui nós trabalhamos com o trilho no modelo Wave e fizemos um detalhe de acabamento na parte superior. E aqui na saia, o ponto palito faz a divisão entre a parte da cortina e a saia com barra dupla, trazendo essa leve diferença de tonalidade para a cortina e trazendo um caimento muito mais gostoso. Observem que a barra dela está encostando no chão justamente para a gente trazer esse aspecto de moradia, né, de trazer um ambiente mais aconchegante. E aqui ao fundo, essa obra de arte espetacular que a artista fez especialmente para o nosso ambiente, também seguindo a tonalidade do nosso mood do ambiente. Então eu solicitei a ela que trouxesse um pouco de leveza, essa questão de uma forma orgânica e que trouxesse então uma conexão com o nosso ambiente. Vocês percebem que os tons terrosos, o verde musgo, né, eles permeiam pela tela de uma forma sutil e elegante, trazendo também alguns pontos em dourado. Vocês sabem que eu sou fã do dourado do Gold Matte. E uma tela generosa de 2 metros de altura. Então nós trabalhamos com ela apoiada no piso e na parede, justamente para que ela roube a cena dentro do espaço. Vocês vão perceber bastante forte a presença de formas orgânicas dentro do nosso ambiente, em especial pelo estofado, que é um estofado curvo, com as nossas almofadas também personalizadas, que a gente apelidou carinhosamente como rosquinhas, porque realmente remetem a uma rosquinha. Então a gente quis trazer essa brincadeira de trabalhar com o formato curvo e não só com linhas retas, né? Tanto pelo estofado quanto pelo tapete com um formato orgânico, trazendo essa sutileza na circulação para quem vai passar para o próximo ambiente. Além disso, o nosso balanço, que é o nosso queridinho aqui dentro do ambiente, também está roubando a cena. Ele vem com uma estrutura metálica toda na tonalidade de champanhe, com um assento e um encosto estofado. Então aqui a gente trouxe um espaço com uma brincadeira, né, justamente para que o visitante possa sentar, possa tirar uma foto, né? Um espaço instagramável para todo mundo que vier nos visitar. E olha que interessante, o nosso piso nós trabalhamos em madeira natural. Eu sou apaixonada por tudo que a natureza pode transmitir alguma mensagem ou então alguma expressão. E aqui nós trabalhamos com a madeira Tauari no formato chevron, com uma angulação específica que nós desenhamos dentro do nosso projeto e aí foi executado, personalizado também para o nosso ambiente. E esse espaço de estar, esse living, é um living super convidativo, tanto que aqui na lateral nós trouxemos um carrinho de chá, que ele vem também na tonalidade champanhe com madeira, e aí aqui eu trouxe uma decoração onde a gente faz como se fosse um bar, né? Tem um drinkzinho, tem uma especiaria, na parte de baixo a gente tem alguns itens decorativos e ele é coroado pelas 2 luminárias pendentes que remetem a 2 gotas, então é como se essas gotas estivessem coroando esse carrinho. E aqui atrás do nosso sofá, então vocês veem que eu quis trazer muito essa questão da natureza, né? De trazer a vegetação para dentro do ambiente, onde nós trazemos uma grande floresta, como eu gosto de dizer, mas principalmente para a gente trazer essa questão do verde para dentro do nosso espaço. Então nós trabalhamos com um mix de folhagens que trazem essa ambientação, que tornam o ambiente mais harmônico, mais gostoso e fazem que a gente sinta realmente como se a gente estivesse próximo da natureza. Muita gente nos pergunta um pouco a respeito da nossa iluminação do ambiente e aqui na parte onde nós temos o jardim eu quis trazer uma tela tensionada realmente para delimitar o espaço do jardim e para trazer um pouco mais de luz para abrir o verde da nossa vegetação e também ambientar o espaço. E agora a gente chegou numa das melhores partes, a cozinha. Eu vou abrir portinha por portinha para mostrar tudo que nós pensamos aqui dentro desse ambiente para vocês verem o quão fantástica ela é. Os apaixonados por cozinha irão amar. Vocês podem perceber que nós trabalhamos com uma linguagem super minimalista em todo esse espaço da cozinha, justamente porque a gente tem outros itens que chamam bastante a atenção. Então todas as portas e gavetas nós trabalhamos com fecho toque e ao abrir a gente baba nesses internos. A marcenaria interna trabalhada na melamina madeirada destaca tudo o que a gente tem aqui. É claro, com a iluminação embutida, trazendo luz para dentro do espaço e permitindo a melhor visualização.
Vocês estão vendo que aqui a gente tem um móvel mais profundo do que geralmente a gente está acostumado a fazer, né? Eu já vou contar para vocês o que aconteceu aqui e qual foi o segredinho que nós trouxemos para camuflar algumas coisas que lá no tempo da obra eu mostrei aqui para vocês. Vocês perceberam que ali nós trouxemos bastante luz dentro dos móveis, né? Principalmente porque a marcenaria foi trabalhada na madeira escura na parte interna. Aqui os aéreos trouxemos sem iluminação e com a parte interna clarinha. Então é uma possibilidade que o cliente também pode pensar para fazer no espaço dele. Quando a gente trabalha com a parte interna numa textura, numa cor mais clara, não necessariamente a gente precisa ter uma iluminação dentro do móvel. E a gente quis exemplificar exatamente essa situação aqui dentro do nosso espaço. Então o aéreo vem com 4 portas de abrir, as 4 com fecho toque, e eu queria destacar para vocês as nossas ferragens, que são espetaculares, e todas elas vocês vão ver que a gente trabalhou numa tonalidade mais escura, que é numa cor grafite, trazendo também um toque diferenciado para dentro do nosso mobiliário. O móvel inferior também conta com gavetas e com portas com fecho toque, onde nas 2 laterais da pia nós trouxemos os dispenseiros verticais. Então eles organizam com uma facilidade para quem vai estar cozinhando. Aqui as portas com fecho toque também e a parte inferior toda ela com a interna em amadeirado. Aqui na porta abaixo da pia nós otimizamos o uso de uma forma bastante usual, como a gente realmente gosta de propor para os nossos clientes, onde a gente traz uma lixeira dupla em inox, né, que vai conseguir separar o lixo orgânico do lixo seco, mas fica super eficiente nessa localização, porque a pessoa pode estar cozinhando, né, pode estar cortando um alimento e a lixeira já fica de fácil acesso. Olhem só o detalhe que eu quero mostrar para vocês na nossa bancada da pia. Aqui nós trabalhamos com um rebaixo italiano na bancada de quartzito, onde a gente traz a frente com apenas 2 centímetros, conseguindo trazer o espaço da área molhada. Ao fundo, nós trouxemos uma floreira, onde dá para trazer algum temperinho, dá para trabalhar uma calha úmida, mas que ajuda também a organizar esse espaço. Finalizando a nossa parede de área de trabalho, nós temos ainda essa torre que organiza muita coisa. Olhem esse interno, que espetáculo! As portas aqui também são no fecho toque, mas nós trouxemos organizadores, gavetas dispenseiro, onde a gente traz essa lateral com vidro, facilitando a visualização dos itens que a gente tem dentro dos armários. E a organização desse espaço, queridos, está especial demais, porque eu quis trazer realmente o real life, como se fosse realmente uma despensa realmente utilizada dentro de casa. Então nós trouxemos tudo nos mínimos detalhes. Olhem o espetáculo que tá. Nessa outra lateral, nós ainda temos uma outra porta, que ela tem um sistema de abertura bastante diferenciado e que a gente traz outro tipo de dispenseiro vertical. Aqui as gavetas são maiores, organizando itens com maior profundidade e com as laterais na estrutura metálica. Então ela é um pouquinho diferente desse aqui, a gente realmente quis trazer essa diferença, né, justamente para poder oferecer para o cliente as 2 opções, com a lateral vazada na estrutura metálica ou com a lateral em vidro, ambas facilitando a visualização do que a gente tem aqui dentro. Para fazer o fechamento do móvel é super simples, basta que a gente puxe a porta e faça um movimento de flexionar até que ela fique fechada. Tranquilo, né? Do mesmo modo, o fecho toque. Aqui na ilha nós temos algumas gavetas que também foram ambientadas justamente para que o cliente pudesse verificar as opções que a gente pode utilizar, tanto com cepo de facas, né, com organizadores maiores, e as gavetas aqui todas na estrutura metálica com os organizadores internos. Então a gente pensou também, além da questão de praticidade nessa ilha, a questão ergonômica, porque quando a gente tem a gaveta na parte inferior do móvel, facilita o uso, facilita o acesso e melhora o uso de quem vai precisar se abaixar para organizar esses itens que estão aqui dentro. Como vocês bem me conhecem, não podia deixar de ter um dourado na parte interna também, então nós trouxemos aqui os talheres no Gold Mate, fazendo a ambientação desse organizador. E vocês já perceberam que tem um detalhe bastante expressivo dentro do nosso ambiente, o qual eu ainda não comentei nada, o nosso grande muxarabe iluminado. Então, vocês lembram que lá no início eu mostrei pra vocês que a gente tinha 2 vigas cortando o ambiente e essas vigas traziam um pé direito um pouco mais baixo? Foi justamente elas que trouxeram o partido de trazermos esse muxarabe.
Principalmente porque onde nós temos as vigas, os rebaixos foram instalados rente a essas vigas. E aí a gente tem duas opções de trabalhar. Ou a gente deixa a viga aparecendo, ou a gente rebaixa o teto de uma maneira geral. Aqui eu optei por rebaixar o teto de uma maneira geral, e para que a gente não tivesse aquela sensação de claustrofobia, então veio a ideia de trazermos o grande muxarabe retroiluminado, com uma tela tensionada, trazendo essa sensação de profundidade e iluminando de uma forma global todo o nosso ambiente. Confesso para vocês que foi um grande desafio, um dos maiores desafios que nós tivemos dentro do nosso espaço, principalmente porque a gente trabalhou aqui com toda a estrutura em MDF, então a gente sabe que o MDF é um pouco mais flexível, mais maleável que a madeira maciça, e justamente por isso foi um dos maiores desafios. Mas o resultado, meus queridos, ficou incrível. Ficou um espetáculo que presencialmente a gente pode ver com muito mais perfeição, né? E pode entender um pouco mais a respeito disso tudo que eu tô falando pra vocês.